A terra para nós, ela é vida, né? A terra ela é como se fosse nossa mãe. Então, quando a gente olha uma terra, a gente não olha com um olhar ganancioso de dizer assim, a gente vai usar e vamos acabar com ela. Não. Mas a gente é ensinado desde pequeno que a gente tem que zelar dela, a gente tem que cuidar. Então, para nós, do povo gavião, a terra, ela é sagrada. Para nós, para a comunidade indígena, o território ele é o primordial para tudo, né? Sem um território a gente não tem nada. Sem um território a gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem moradia, a gente não tem nada. É a partir do território que a gente constrói educação, que a gente constrói saúde, que a gente fala das manifestações culturais, que a gente tem as nossas cosmovisões, a nossa organização social de vida, né? É a partir do território que tem-se toda essa hegemonia do povo, dos povos originários. Sem o território, os povos indígenas eles ficam à margem de tudo. Lá no Mato Grosso, por exemplo, tem muitos povos indígenas, muitas populações indígenas que estão vivendo do lado de fora da cerca das grandes fazendas que outrora foi territórios indígenas. Então a violência tende a aumentar, né? Por quê? Porque perambulando pelas ruas ou ao lado das BR, o índice de criminalidade contra os povos indígenas só tende a aumentar. Como tem provado os estudos, né? Que os povos indígenas em contexto urbano, eles têm sofrido mais ameaças. Então o território ainda é uma garantia de vida. Ainda é uma garantia de vida para os povos originários. Acho que pela primeira vez que nós ouvimos o marco temporal foi em 2016 já. De fato mesmo foi em Brasília, nós ouvimos de perto um dos, acho que é deputado que estava lá com nós, federal, não lembro o nome. Ele começou a falar do marco temporal, né, que ia para a votação, para ver se ia aprovar, e começamos a buscar mais sobre isso, entender o que era o marco temporal. E aí ficou um questionamento no nosso, principalmente, para como é que eles querem aprovar uma lei onde vão reconhecer e só vão homologar aquelas a partir de 88, né, que entrou na justiça, sendo que nós somos mais antigos que o próprio Brasil, que também é uma criação não indígena. Todos esses mecanismos políticos, né, projetos, a tese do marco temporal, ela se coloca frente aos interesses que vão buscando se apropriar das terras indígenas, né? E com uma forma também, esse mecanismo que se impõe de destituir os direitos dos povos indígenas, né? Historicamente já expropriados, mas que tem resistido, que tem se colocado e que está se colocando mais uma vez quanto à tese do marco temporal. O marco temporal, na verdade, ele é uma ameaça constante. E cada vez que a gente tem a oportunidade de derrubar ela no Supremo, cria-se toda uma expectativa e a gente faz vigília e faz movimentação e vai para Brasília e mobiliza nos territórios e termina que cada vez que pede-se a revisão dela, para nós é uma ameaça que continua pairando. Então, enquanto não houver realmente uma decisão final, vai ser sempre essa expectativa de que ainda não terminou, né? E de que forma que vai terminar. Então a gente tem mobilizado muito, né? Na última votação eu estava dentro né? Tive a oportunidade de ir enquanto FEPIPA, né? Que é a nossa organização indígena do estado do Pará. Enquanto movimento representante dela, eu fui convidada a estar lá dentro do Supremo.
Então, para mim, naquele momento ali, a gente estava carregando milhares e milhares de vozes do Brasil e naquela esperança de que fosse decidido naquele dia. E é uma decisão que sempre é adiada, e isso faz com que a gente não tenha segurança do que vai ser, como será, entendeu? Porque ela legaliza o que é ilegal hoje, né? Então, tipo assim, dizer que nós não estávamos aqui em 1500, dizer que os povos indígenas não têm direito à terra, é uma situação muito complexa para a gente hoje, principalmente a gente vindo de um governo aí que não demarcou nada e que incentivou a invasão aos territórios, não só aos territórios indígenas, mas também às unidades de conservação. Então a gente precisa ter um resultado, e a gente está com esperança de que o Supremo venha negar, realmente não reconhecer esse marco temporal. Essa é a nossa esperança, a nossa expectativa e a nossa luta. Desde Itucuruí a gente tem esse legado de que a gente tem que sempre estar nos alimentando com relação às informações, devido ao que ocorreu em Itucuruí. E no Mãe Maria não é diferente. O Mãe Maria ele sofre vários impactos, sofre várias mudanças dentro desse processo histórico, né? E são recentes, dos anos 80 para cá, devido à demarcação, ocorreu vários fatos, eu tenho 40 e poucos anos, mas que atingiu diversas gerações também, e que sofreram, que sofrem impactos ainda, e a gente precisa correr contra o tempo para nos preparar para que não ocorra o que aconteceu no passado. Passado curto, de 80, de 70 para 2023, se levar o tempo, não dá 60 anos. Então foi um processo, vamos dizer, muito rápido de mudança, e a gente precisou se adaptar a essa mudança. E o indígena, a maioria deles, que são do passado, eles não querem ir para a universidade. A maioria dos jovens vão. E é trabalho da escola, da comunidade, garantir que esse indígena não vai se perder nessa caminhada. É por isso que a escola tem esse papel fundamental dentro das comunidades, de manter a cultura, de preparar o indígena para ele, quando ele sair, ele ter a certeza de que a comunidade tem certeza que ele vai voltar. Já teve muito indígena que saiu e não voltou. E a escola foi muito ausente nesse processo. Eu venho desse processo, na verdade, também, da escola ausente. Hoje a escola é mais do que escola do Gavião. Hoje ela, se não é mas é um dos principais instrumentos de garantia da cultura e da organização política do Gavião. Com relação à fotografia social, ela vem para reforçar nosso discurso, né, de que a gente sempre criar uma equipe para autodefesa mesmo da comunidade, devido aos acontecimentos históricos do nosso povo, a TKTG, né, sofrer por uma expulsão da nossa terra que era de origem, chegar a esse território e levar esse legado para os jovens. Né? Então, quando a fotografia social chega a qualquer outro projeto que visa também ampliar essa didática, levar nossas vozes, a gente sempre recebe, abraça e leva para os jovens, porque a esperança está neles, né, de não deixar morrer o legado, a história, e como nós se organizamos e como nós vivemos, né, também dentro do território, né, o nosso uso com a natureza, com a água, né, e com os animais, também o respeito, né, o tempo que a gente vive hoje. E no desenvolver do povo Gavião Atlântico TG, do território, a cartografia ela foi essencial para a formação de nova liderança, né? A partir do momento que a gente teve ali, começamos a separar dentro do território os três povos, o povo Kikatg, o povo Paracatg e o povo Acrantecatg, a cartografia foi o primeiro projeto que chegou dentro do povo Gavião Acrantecatg, né? Em 2019 a gente teve o primeiro contato, né, da cartografia, e em 2012 a gente teve o primeiro projeto elaborado, né? E o que foi esse projeto para nós? Como a gente sai de uma separação de povo, né, uma separação aí logo após 2 décadas, a gente tem uma formação de lideranças, né, uma preocupação em formação de liderança. E como a gente pode formar uma liderança se as pessoas que estão ali no processo são crianças que vêm crescendo dentro de um processo que já fez de luta, né? Já veio ali da Eletronorte, briga com a Eletronorte, já veio ali da Barra de Itucuruí, já veio ali da questão do SPI.
Então são personagens novos, sujeitos novos, né, que tem que abranger todo esse conhecimento. E como a gente faz isso, né? E a cartografia ela chegou com um ponto inicial dentro do território com isso, para nós, povo Acarantecategê, né? Então, as primeiras experiências de cartografia junto aos povos indígenas aqui na região, elas se deram em 2009, né? Frente ao momento que estava na pauta o projeto hidrelétrico de Marabá, que afetava diferentes grupos aqui na região, e os povos indígenas, o povo Gavião, da terra indígena Mamaria, participaram, né, com a liderança do Paieré, cacique Paieré, falecido, e participaram junto com acampados, com o movimento, né, dos atingidos por barragem, participaram dos processos de cartografia e elaboraram um mapa, elaboraram um boletim chamado O Direito de Dizer Não à Hidrelétrica de Marabá. A partir de 2011 e a partir dessas primeiras relações de pesquisas estabelecidas com esse povo indígena Gavião, foi realizado um fascículo juntamente, né, na terra indígena, onde eles trouxeram, né, as diferentes situações que afetavam o território, e aqui na região se faz muito pertinente pela história e trajetória dos povos indígenas que têm sistematicamente sendo ameaçados, expropriados, né, confinados em terras indígenas a partir do grande território que ocupavam na região, por força dos empreendimentos, por força dos processos oficiais de ocupação, empresariais. Então, nesse sentido, os grupos eles têm se organizado, se mobilizado e resistido nesse território, nessas estratégias de resistência, reforçando a sua identidade, as práticas culturais, e denunciando as formas, né, e os mecanismos de ameaça, né, também que se institui aí no território. Na verdade, a cartografia ela veio como um ponto realmente muito positivo, né, de fortalecer, e eu falo que também de nos conhecer enquanto pessoas políticas no sentido de defesa territorial, né, de dizer assim, eu posso falar assim pelo meu território, dizer assim, eu dito as regras aqui dentro, né, eu quero dessa forma, né, e tem que ser desse jeito, porque se não for, não tem como a gente continuar. Quando a gente pega um papel e a gente mesma acaba se tornando o protagonista dela, é muito mais valioso para nós. Por quê? Porque ninguém é melhor do que eu para dizer as minhas dores, né? E a cartografia ela tem cedido isso para nós. De eu dizer assim, olha, eu sei onde está me machucando, eu sei onde dói. Então, é como se fosse uma voz ali no final do túnel, ou uma luz ali no final do túnel, de eu dizer assim, eu quero desse jeito, né? Eu quero a minha defesa dessa forma, eu quero que seja respeitado a minha vida, a vida do meu povo, eu quero que seja assim daqui para frente. Embora eu acredito que muitos não conheçam a nossa história, ela de alguma forma mostra. Por quê? Porque está sendo representado e falado por nós, né? Então ela realmente é algo muito positivo na nossa vida. E eu vejo dessa forma, porque eu digo que eu tenho aprendido muito através dela com os outros parentes que também fazem parte. Então, é como se fosse uma roda ou como se fosse um grupo de pessoas ali que pudesse estender a mão um para o outro e se fortalecer cada vez mais, né? De dizer se a gente pode, a gente resiste e vamos continuar a nossa luta através disso, né? Ou através de outros pontos que realmente nos favorecem no nosso território. Minha perspectiva é continuar atuando nessa luta. Eu faço essa luta a partir do território, eu faço essa luta para os meus filhos, para os meus netos, eu faço essa luta em prol de muitos que morreram lutando pela demarcação dos territórios, me espelho nós mulheres, né? Mas eu em particular eu tenho um carinho, assim, um respeito muito grande pela mulher indígena Kayapó Tuíra, que foi uma mulher que enfrentou o presidente da Eletronorte para que Belo Monte não viesse a ser construído, né? Um período assim muito difícil do nosso país, que era a ditadura, ela levantou em meio àquele tanto de gente e foi para cima para fazer esse enfrentamento. Então,
A gente diz que naquele tempo não existia os WhatsApp, né? Não existiam as redes sociais, não existia Facebook, nem e-mail, nem nada. E com aquele ato ela conseguiu levar a voz para longe, para além do Brasil. Então, assim, a minha perspectiva é continuar nessa luta, é continuar na defesa. E sempre dizer que nós estamos aqui não é para ser um empecilho para o desenvolvimento. Né? Nós, povos indígenas, temos como contribuir muito com o desenvolvimento do Brasil. Mas por muitos anos nós só fomos renda para o desenvolvimento. Nós só fomos usados como mão de obra barata, escrava para esse desenvolvimento. E aquilo que a gente tem cuidado de graça, que é a proteção do território, muitos têm vindo e saqueado. Então muitos têm se beneficiado disso. Então assim, eu luto para que isso realmente não venha acontecer. Eu luto pela garantia de um direito de uma educação. Eu luto para que mais jovens estejam dentro das universidades. Eu luto para que as mulheres ocupem os espaços. E eu luto muito, mas muito mesmo, para que mais pessoas venham a aldear a política.